Graças, paz. Dá para ouvir direitinho? Tá dando, né? Se não tiver, você avisa aí, que a gente vai tentando ajustar aqui. Mais uma vez aqui, juntos. E o meu desejo para você que está aqui com a gente presencialmente, para você que está em algum lugar nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, para você que vai nos assistir posteriormente, como sempre, meu desejo é que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Hoje é um dia, para mim, de alegria. É um dia onde eu não estou tossindo. Eu não sei como foi a sua semana, mas a minha semana foi para tentar me livrar da tosse. A gripe e outras doenças, com certeza, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, logo, tudo aquilo que gera morte é o salário do pecado, aquilo que vem depois do Éden. Mas a tosse, quem colocou na gripe foi o Satanás, meu amigo. O Satanás inventou a tosse e colocou no vírus, meu amigo. Pense num negócio que vem diretamente das profundezas do inferno, é a tosse. Eu tossi tanto que eu achava que eu ia colocar os pulmões pela boca. O tórax e as costas completamente doloridos, de tanto tossir. Então eu disse, Senhor, vai chegar domingo e eu vou estar assim ainda, mas graças a Deus estou bem melhor. E uma das coisas que sempre se fala, ou naturalmente se fala, obrigado, Suzana, quando estamos com um vírus, beba líquido, beba água. Sempre ou quase sempre as pessoas nos mandam fazer isso. E hoje nós temos um adendo. Sabia que já é o 10º mês seguido em que as temperaturas no mundo inteiro só elevam? O 10º mês seguido de temperaturas elevadas no mundo. Não se houve 10 meses como os últimos 10 meses. E já é registrado como os anos mais quentes da história. Eu fui para o hospital na sexta-feira, passar a noite com minha mãe. Quando eu cheguei quase em frente ao Hospital Português, 6h40, 6h45, 30 graus. Esse negócio está ruim mesmo, está torrando, está quente. Estamos num período muito complexo. E o que é que as pessoas falam para a gente? Beba água. E aí eu fiz uma breve pesquisa sobre a água. Coisas muito básicas, como por exemplo, a fórmula da água tem duas o quê? Duas partículas de nitrogênio e uma de oxigênio, ou duas moléculas de cada uma dessas substâncias. É o líquido ainda mais consumido do planeta. Sabe qual é o segundo? Coca-Cola. Por que será? Não sei. Compõe 71% da superfície do planeta. Esse 71%, gente, isso aí, estatísticas, tem pessoas que botam para mais, tem pessoas que botam para menos, mas isso aí é uma média. Ou seja, está querendo nos dizer alguma coisa. Perdão, volta para lá. Calma. Aí, chegou. Dissolve substâncias. Ou seja, a água é o solvente universal. Tudo aquilo que vai ser dissolvido, qualquer substância, a água, ela é adicionada. Ela é colocada para dissolver qualquer substância, por isso é conhecida como solvente universal. Uma coisa que, não sei se você sabia, da água que existe no mundo, apenas 3% dela é potável. Ou seja, própria para consumir. 2% dessa água potável estão nas geleiras. Logo, não dá para consumir, porque a água está congelada. E apenas 1% de toda a água doce está disponível. E desse 1%, eu não coloquei porque senão vai ficar muito grande, desse 1%,
Ou seja, vamos colocar isso aí de 100 litros, vamos dizer assim, que existisse no mundo disponível, 12 estão no Brasil. E no mundo hoje, registrado na ONU, existem 193 países. E o Brasil detém 12% do total da água potável do mundo. Logo, somos privilegiados. Por isso, use a água potável com consciência, porque ela pode acabar. Sabia que a água potável pode acabar? Pode acabar. Mas vamos lá. A água do mar, veja só, isso aí foi o que mais me chocou. 96,7% da água do mar está no seu estado original. Só tem H2O. 3,3% são de sais. E já é salgado que só a peste. Imagine se fosse mais. 3,3% são de sais, apenas isso. E a água do mar é do jeito que nós conhecemos. Se fosse potável, a gente já tinha acabado com o mar já. Acho que por isso que Deus botou esses 3,3% de sais para poder a gente não beber ou não acabar. O hidrogênio existente na água, isso aí, especialmente para as mulheres, né? Olha, se liga aí, ó. Por isso que na Coreia do Sul é um dos lugares onde se bebe mais água. Na Coreia do Sul, claro que tem lá um monte de troço. Tem até locais das lojas que tem maquiagem para homem. É sério. Maquiagem porque eles investem muito na face, no rosto. Não gostam de ter essas expressões. Mas uma das coisas que eles mais fazem é beber água. E por quê? A água ela tem ação anti-inflamatória e anti-idade, que combate sinais de envelhecimento. Ou seja, quando a gente vai ficando mais velho, a quantidade de água no corpo ela vai diminuindo. Logo você precisa beber mais água para não virar um maracujá velho. Desculpe os mais velhos, talvez a brincadeira não seja das melhores, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encriando, vai murchando. Por isso que existem essas expressões laterais nos olhos, na testa, ou quando você é aquela pessoa iracunda que só vive assim, se entronchando. Aí fica velho mais rápido, mesmo você bebendo água. E também, além disso, nos proporciona uma hidratação profunda. O corpo humano, veja, o corpo humano, aproximadamente na infância, ele detém 80% de água. Quando você vai ficando mais velho, isso baixa para 60%. Por isso que eu falei, enquanto mais velhos ficamos, mais água devemos beber. 90% do nosso cérebro é composto por água. Isso quer dizer muita coisa. Logo, por isso que quando muitas pessoas estão em lugares de deserto ou estão com extrema necessidade de beber água, de sede, existe a confusão mental, porque o cérebro não vai funcionar direito. Seu cérebro, para você que gosta de estudar muito, gosta de passar a noite, ele não funciona com café, tá? Ele funciona com água. Não funciona com suco, nem com energético, ele funciona com água. Pare de tomar esses troços, especialmente quem é viciado em café e energético. Tá certo? Mas vamos lá. A água funciona como regulador de temperatura, além de distribuir por todo o nosso organismo oxigênio, nutrientes e sais minerais. Tem aquela média que a gente vai ver aí, de 2 litros em média por dia, mas existem pessoas hoje, novas pesquisas, que fazem isso com cálculo de ml pelo seu peso. Então você vai consumir fazendo um cálculo básico, se você falar no Google você vai achar isso. E em média um ser humano só consegue viver de 3 a 5 dias sem nenhum contato com água. Ele consegue passar dias sem comer, mas sem nenhum contato com água, de 3 a 5 dias. É o que ele consegue passar. Então, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em João, capítulo 7, versos 37 a 39.
E aí vocês vão entender o porquê que a gente falou tanto sobre água. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 7, versos 37 a 39. Se você não achou, acompanhe aqui o texto que eu vou estar lendo agora junto com vocês. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estamos falando em uma das regiões, na época de Jesus, mais secas e com mais problemas de água. O rei Davi deixou, na sua herança ali como rei, um córregozinho, fez um tanquezinho, um duto, que ainda hoje esse duto existe, que ainda passa água que servia para chegar em Jerusalém. Israel ele tem uma diversidade muito grande climática, existem áreas de deserto, existem áreas que neva, pasmem, mas também existem áreas que não tem uma gota sequer de água. Mas a gente vai entender o porquê que Jesus está falando isso. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus está falando aí de Isaías capítulo 58, verso 11, e Zacarias capítulo 14, verso 8. Vou repetir. Isaías 58, verso 11, Zacarias capítulo 14, verso 8. Jesus está fazendo essa referência quando ele vai concluir a seguinte sentença: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, vá ver depois desses dois textos, Zacarias 14, 8, Isaías 58, verso 11. E aí vem um complemento, agora, não mais João citando o que Jesus disse, mas João citando algo que estava por trás das afirmações de Jesus. Isso, ele disse, ele quem? Jesus, a respeito de quem? Do Espírito, ou do Espírito Santo, está com letra maiúscula, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha sido morto, ressuscitado, glorificado, assunto aos céus, e depois o Espírito Santo seria distribuído, como foi pregado na semana passada. Então Jesus está se referindo e dizendo o seguinte: aqueles que creem em mim, aqueles que beberem de mim, o rio de água viva, que vai fluir dentro dele, se chama Espírito Santo. Os pregadores geralmente gostam de usar o versículo 37 e 38 para fazer uma alusão apenas a Jesus. Porque para a gente receber o Espírito Santo, precisamos chegar em Jesus. Mas lembra, no mês passado, na mensagem de Genilson, quando ele trouxe para nós a Trindade, sendo o Espírito Santo e Jesus da mesma substância, Deus da mesma substância, que quando cremos em Jesus, o Espírito Santo entra em nós, logo toda a Trindade está dentro de nós. Então Jesus está se referindo ao seguinte: você crê em mim, mas quando você crê em mim, esse rio de água viva agora vai fazer parte de você. E qual era o contexto aqui? Todo o capítulo 7, se você for examinar, está falando sobre a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que era a última festa celebrada pelos judeus. Era feita uma vez por ano. Durante 7 dias, os judeus, aqui nesse momento específico, pegavam suas barracas, sua barraca de acampamento, e seguiam para Jerusalém. E ficavam 7 dias nessas barracas, para se lembrarem do tempo em que passaram no deserto, 40 anos habitando em tendas. Tabernáculo significa morada provisória. Por isso que em João capítulo 1, verso 1, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e
habitou, essa palavra é tabernaculou. Jesus veio provisoriamente estar aqui conosco, para quando fosse assunto aos céus, trouxesse para nós o Espírito Santo. E nessa festa, todos os dias, o sacerdote ele saía com um jarro de ouro, e ia no tanque de Siloé, ele enchia aquele jarro, e ele voltava para o templo de Jerusalém, e aquela multidão de pessoas ia acompanhando o sacerdote, as trombetas, tocando, e ele despejava aquela água do tanque de Siloé no altar do sacrifício, para que se fosse lembrado aquilo que Deus fez no deserto, quando o povo teve sede. Deus manda Moisés fazer o quê? Conversar com a rocha. E aí, a água emana da rocha. Mas também, alguns comentaristas bíblicos colocam que os sacerdotes estavam apontando para o manancial da presença de Deus na era messiânica. E no último dia, veja que o texto vai iniciar dizendo assim, versículo 37. No último dia, ou seja, no 7º dia de festa, era o dia que o sacerdote ia 7 vezes no tanque. E o povo ia. A trombeta tocando, derrama água, vai de novo, depois volta, derrama água. Jesus, sabedor disso, se levanta e diz: Eita, está com sede, meu filho? Eu tenho algo para lhe dar, que é superior à água desse tanque. Se você beber dessa água, você nunca mais vai precisar voltar para esse tanque para buscar nada. Será suficiente você beber do que eu tenho para lhe dar. E o que eu tenho para lhe dar se chama Espírito Santo. E hoje a gente vai continuar a nossa série Símbolos do Espírito Santo, tratando o Espírito Santo como a água. Vamos orar primeiro? Pai, nós clamamos pela Tua sabedoria, clamamos ao Senhor por Tua misericórdia, clamamos ao Senhor para que o Senhor ministre no nosso coração e traga apenas a Tua mensagem nessa noite, Pai. Oro para que nossos corações possam estar abertos ao Senhor, rendidos ao Senhor, contritos ao Senhor, para que aquilo que o Senhor nos fale, faça morada no nosso coração. E assim possamos aplicar, Deus, o que o Senhor vai nos ordenar nessa noite. E assim sejamos parecidos com Jesus, cheios do Espírito Santo, negando cada dia a nós mesmos e seguindo para a missão que nos foi designada. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu queria ver duas coisas com vocês, partindo desse texto, especificamente do verso 39, que é o que traz alusão exatamente de que esse rio de água viva que Jesus estava falando era o próprio Espírito Santo. E, em primeiro lugar, o Espírito Santo como água, ele nos torna férteis. Logo, absorvemos a ideia de que naturalmente, sem o Espírito Santo, nós somos inférteis. Sem o Espírito Santo, toda a nossa produção, ela é dispensada. Sem o Espírito Santo, toda a nossa produção, ela não tem nenhum tipo de serventia. Eu não estou falando de pessoas com ou sem Jesus apenas, porque existe o que a teologia chama de graça comum, de pessoas que, mesmo que não creiam em Deus, mas elas vão fazer coisas que mostram a graça de Deus. Mas aqui eu estou falando de pessoas que têm
a consciência de que apenas o Espírito Santo, que é o rio, e Jesus ele é muito categórico, ele não fala apenas de um rio, ele fala de um rio de água viva, ou seja, de um rio de água limpa, de um rio que não existe nenhuma substância que o deixe impuro. Logo, toda a produção do Espírito Santo, ela é pura, eficaz, salva, perdoa, e é a condição ideal para a caminhada de qualquer ser humano enquanto respira. Alguém aqui já ouviu falar do Rio Nilo? O rio bem famoso, não é? O Rio Nilo, ele corta muitos países do continente africano. Mas nós conhecemos muito mais o Rio Nilo por causa da civilização egípcia, especialmente do Egito Antigo, conhecido na história geral como Antiguidade Clássica. O Rio Nilo passa por um local muito legal chamado Deserto do Saara, seco, quente, aonde quase nenhuma forma de vida existe, mas Deus colocou aquele rio ali. E no seu tempo de cheia, o Rio Nilo adentrava em boa parte do Egito Antigo. Ainda existe hoje, muito embora esteja ameaçado pelas construções urbanas dos tempos modernos. Estão acabando com o Rio Nilo. E nessa cheia era produzido muita coisa. Além da água que se tinha para o povo, alimentos. E ali se tinha a esperança de, mesmo num lugar seco e quente, existia um período, claro, o rio estava sempre lá, mas existia um período em que havia o transbordar de água desse rio, a ponto do Rio Nilo não ser diretamente adorado como um deus, mas ligado a um deus egípcio que era o deus das águas. Na nossa região, Nordeste, Pernambuco, Bahia e alguns outros estados, nós somos banhados pelo rio São Francisco. Um rio que dá possibilidades, que hoje nós conhecemos como Vale do São Francisco, onde se é produzido especialmente fruta, consumo, venda local e exportação. Sem Rio Nilo, sem Rio São Francisco, essas regiões estariam desacobertadas. Mas trazendo para o Espírito Santo a água viva, que não é composta por matéria química, nem por hidrogênio, nem por oxigênio, mas é constituído pelo poder da Trindade, que é capaz de primeiro, antes de nos tornar férteis, lembra que eu disse que a água é um solvente universal, dissolve qualquer substância. O Espírito Santo primeiro, antes de nos fazer férteis, ele entra em nós para dissolver o pecado que está em nós. O Espírito Santo, como solvente da Trindade, como solvente universal de salvação, nos convence e nos traz a mensagem do Evangelho para que sejamos salvos primeiro. E depois dos frutos, ou fruto, do Espírito Santo, ele começa a brotar em nós, mas o fruto ou os frutos que são produzidos em nós, para que Deus seja glorificado, ele só surge com a presença do Espírito Santo. Se eu e você produzimos ainda algo que gere esperança nas pessoas que ainda são terra seca,
sedenta por água, que não consegue produzir nada, é porque o Espírito Santo está em nós. E uma das perguntas que pode vir para mim e para você é: que tipo de fruto? Eu não estou falando fruto do Espírito não, gente. Eu estou falando de Mateus 5,16. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Que tipo de fruto o Espírito Santo tem produzido em você, que tem servido para saciar outras pessoas? Que tipo de fruto o Espírito Santo tem produzido em mim e você, que causa nas pessoas um sentimento de esperança no mundo caótico? Aonde o Espírito Santo tem levado você para que você dê fruto? Onde? Hoje eu tenho que beber água, não posso beber só no final não, que a garganta já está começando a falhar. Que não vem a tosse, né? Satanás, ó, carrega a tosse contigo para lá. Infelizmente, pela letargia de parte da igreja, pela inércia de parte da igreja, não paramos para pensar que muitas vezes estamos levando dano para as pessoas e que esse rio de água viva está entristecido, como foi dito semana passada, está sendo apagado. E algo que deve nos fazer pensar é: se Jesus disse que o Espírito Santo é um rio de água viva que transborda, e se ele não está transbordando em mim, você, existe parte da nossa vida que ainda está morta. Não foi regada pela água do Espírito Santo. Se assim podemos trazer essa alusão. Lembra que eu disse que apenas 3% da água do mundo é potável? Que 2% está congelada? E que 1% está disponível para o mundo todo? Da mesma forma hoje, é a igreja. Eu arrisco dizer que apenas 1% da igreja no mundo tem deixado o Espírito Santo realmente ser esse rio de água viva. 2% estão congelados. 97% parecem que estão mortos. Não serve para consumir. Não estão colocando para fora o poder que só o Espírito Santo pode colocar. Não estão dispensando graça para as pessoas. Não estão deixando que esse rio de água viva, como eu disse no início, faça essa limpeza e retire de nós os nossos pecados. Talvez você possa estar pensando: poxa, Rodrigo, 1% você está sendo muito duro. Olha para o mundo, gente. Eu não estou falando das desgraças não, porque o mundo jaz no maligno. O pecado está dentro de todos nós. Mas eu estou falando sobre o que é a igreja, o que tem sido a igreja.
Em 2010 tivemos um professor que ele estava vindo da Suíça para o Brasil, depois de muito tempo morando lá. E uma das coisas que o fez voltar para o Brasil foi que na Suíça estava chegando a informação de que estava havendo um avivamento no Brasil, o povo estava se convertendo, o Brasil estava mudando, e quando ele chega no Brasil, ele estava procurando um avivamento, não estava encontrando. E aí, depois de muitos anos fora do Brasil, ele começou a fazer algumas pesquisas e vasculhar. E infelizmente só teve a certeza de que eram apenas números, estatística. As pessoas se dizem ser de Jesus, mas o rio de água viva não está fluindo dentro delas. Eu não estou questionando salvação de ninguém, porque eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso dizer hoje que no Brasil não se tem aproximadamente 30% de pessoas ditas salvas em Jesus. Eu não posso dizer que não são. Ainda bem que eu não posso dizer. Mas o que eu posso dizer, com certeza, é que se esses 30% estivessem deixando que o Espírito Santo os tornassem férteis, com certeza o Brasil não seria o que ele é. Isso eu tenho certeza. Não seria a mesma coisa. Não teríamos em pleno século XXI pessoas morrendo por doenças que são causadas por falta de saneamento básico. Isso eu vi quinta-feira no jornal, quinta-feira passada. Há 3 dias atrás. Ainda hoje, pessoas morrem por falta de saneamento básico no Brasil. Até um dia desse, apenas 25% do esgoto do Brasil era tratado. E cadê a igreja? Aonde está a igreja? Nós não levamos o Espírito Santo, a água da vida, o rio de água viva, apenas para salvar a alma, mas é para salvar o homem todo. Tudo o que ele tem de necessidade tem que ser suprido. Como disse John Stott, no Pacto de Lausanne, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Depois que eu aprendi essa frase há 4 anos atrás, nunca mais essa frase saiu da minha mente. Essa frase me persegue até o presente dia. A alma é salva, mas o corpo continua aqui. Ele tem necessidades que têm que ser supridas. E é a igreja que tem um rio de água viva. Aonde ela estiver, ela precisa levar o fruto que se é gerado dentro dela, porque ela se tornou fértil. O pecado dela foi perdoado. Ela é salva em Jesus, ela tem esperança de vida eterna. Mas ela também precisa trazer esperança nesse mundo caótico aqui, para as pessoas em que ela tem contato. E é isso que nós devemos fazer. Ser férteis e deixar o Espírito Santo ser esse rio de água viva dentro de nós. Em segundo e último lugar, o Espírito Santo como água, ele nos usa como meio de graça. Isso aí é Dani e eu, tá? Dani me levantando para eu subir num batente. Mas foi o que eu pensei, não estou brincando, estou falando sério. Isso eu não inventei agora não, tá? Isso foi quando eu estava pesquisando. Não parece, Bona? Quando o Espírito Santo entra em nós, nós queremos que Ele faça milagres. Mas milagres para nós. Não é verdade? Espírito Santo me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o quê, transforma não sei quem, transforma fulano de tal, leva fulano de tal para bem longe, leva ele para o céu ou para o inferno, Senhor. Ou mata ou converte, depois mata. E a gente vai dando aquele jeito.
Mas o maior meio de graça, de milagre que o Espírito Santo pode usar é a igreja. No nosso grupo pequeno ontem, a gente estava conversando e foi muito interessante como a gente conseguiu, de forma muito simples e clara, perceber como o Espírito Santo coloca pessoas parecidas com a gente, porque elas vão entender a nossa linguagem sobre quem Ele é. E vai ser mais fácil delas entenderem a mensagem de salvação, de restauração, e depois da propagação do Evangelho, quando essa pessoa torna-se discípulo. A única coisa que o Espírito Santo não faz é botar duas pessoas parecidas para casar. Mas o resto, ele bota gente bem igual perto de você. Você vai dizer, mas fulano é tão cabuloso. Olha, vê se ele não é igualzinho a tu. Bem parecido contigo. Tem uns trejeitos parecidos com o teu. E aí você até diz, dois bicudos não se beijam. É por causa disso mesmo, porque ele é igual a você. Ele não é diferente não, ele é igualzinho. Tem gostos parecidos. Pensa muito parecido com você. Porque ele fala parecido contigo. Por isso que tu é o meio de graça usado pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei sobre o Rio Nilo e o Rio São Francisco? O Rio Nilo ele corta a África setentrional, ou seja, o centro, e parte do norte da África, deserto do Saara. Vai passando esse rio e é um meio de graça de Deus. Rio São Francisco, cortando vários estados. Não estou dizendo aqui, gente, que a transposição do Rio São Francisco é certo ou errado, pelo amor de Deus. Eu nem pesquisei sobre isso. Depois vai dizer que o pastor é a favor, teve até um padre que se matou, e aí a culpa vai ser minha. Eu só estou dizendo, fazendo uma alusão, de que o Espírito Santo, como o rio que transborda, que emana, que jorra, o texto é claro, ele jorra dentro da gente. E aquilo que jorra, esborra, sai, molha, rega, traz vida. E essa transposição desse rio, essa pode fazer. Sem nenhuma restrição. Essa pode fazer. Aonde nós estamos, nós somos a transposição da graça do Evangelho de Deus. Aonde nós estamos, não existe terra tão seca que não se transforme num oásis que vai servir para buscar outros. Todos nós, antes desse rio passar na nossa vida, éramos terra seca, quente, deserto escaldante, aonde ninguém gosta de ficar. Os povos que vivem no Saara, em pleno século 21, ainda são nômades. Está aqui, usufruir do que tem aqui, hoje dá aqui mais não, tá, vamos se mudar. Se muda, vai de um lugar para o outro. Assim são as pessoas que encontram seres humanos que não têm Jesus. Vão pulando. Mas quando as pessoas do mundo, quando as pessoas sem Cristo, ainda entreguem ao sistema, elas nos encontram, elas precisam ficar. Elas deveriam ficar. Porque de nós, o rio de água viva está jorrando. E eu quero que nós saiamos daqui hoje com essa consciência. Aonde você está, você é a transposição do rio de água viva chamado Espírito Santo para banhar, para trazer vida e esperança para qualquer terra que o pecado ainda reina e não existe salvação.
Sabe aquela pessoa que você diz, esse aí não vai ser salvo nunca? É esse mesmo. É essa pessoa. Porque talvez um dia alguém pensou isso a seu respeito. Como pensaram a meu respeito. E olha que eu não era o cão chupando manga não, viu? Eu chupava laranja ainda. E muita gente dizia, esse aí não vai nunca dobrar-se ao Espírito Santo. Mas ele me convenceu e hoje eu estou aqui. Então, gente, se eu fui salvo, qualquer um pode. Qualquer pessoa pode. Assim como eu digo, gente, se eu casei com essa lataria aqui, todo mundo pode casar, gente. Não se aperreie. Pode ficar tranquilo. Mas saímos daqui, gente, hoje, com o coração cheio da esperança da graça de Deus. A esperança da graça que nos convence que não é por nós, que não é por nosso meio. Somos apenas condutores da graça. Mas o agir, o detentor da graça, é o Criador. É o Salvador. É o rio de água viva. Espírito Santo. Que fará a diferença aonde nós estivermos, se deixarmos que Ele seja o rio de água viva que Ele é. Só Ele é. Nós não podemos, mas Ele pode. Só Ele pode fazer com que o lugar que nós estejamos seja transformado. As pessoas que nós temos contato sejam transformadas. E que esse sistema que hoje impera no mundo, um dia ele vai ser destruído. Todos os outros foram. Império Babilônico, Assírio, Romano, civilizações incas, astecas, todos foram destruídos. Porque não existem ditadores que não caiam na sua cadeira. Porque no trono só se senta um, Jesus Cristo. E lá Ele está. E quando Ele vier no seu trono, todo esse sistema vai ser destruído. Todo. Mas essa esperança de que um dia isso vai acontecer, está dentro de nós. Espírito Santo. Rio de água viva. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua infinita graça que nos dá a certeza de que o Senhor nos perdoa, de que o Senhor nos salva, de que o Senhor nos restaura, mas de que o Senhor, Deus, apesar de nós, nos torna férteis, Senhor. Terra onde pessoas possam vir buscar, porque elas vêm buscar aquilo que não é nosso, mas aquilo que é teu. Aquilo que só o Senhor pode produzir em nós. Aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Então eu rogo, Senhor, para que saímos daqui hoje com a consciência de que somos o meio de graça que o Senhor quer usar para levar esperança em todos os lugares, a todos os povos, em todas as nações, em todas as comunidades, em todos os becos, lá naquela lama que a gente não quer pisar, lá na beira do rio, lá na boca de fumo, no meio dos mendigos, dos drogados, das pessoas que se prostituem, mas também no meio do congresso falido, com pessoas que estão se dobrando a mamon, ao poder, ao dinheiro. O Senhor pode usar a tua igreja para chegar ali, Pai, e transformar, porque o Senhor pode, Deus. O Senhor pode, é o único que pode destruir esse sistema que já está falido, já está caído, Deus, porque o diabo já foi derrotado, em nome de Jesus. E contra a tua igreja, nada prevalecerá, Senhor. É assim que nós te rogamos, Deus. Que saímos daqui hoje com essa certeza. No nome de Jesus. Amém.